Bem-vindos de volta. Hoje a gente vai se aventurar no mundo da otimização. Você já parou para pensar em como encontrar a melhor solução? Tipo, a solução ideal, mesmo quando só tem uma variável. É como ajustar a temperatura do chuveiro para ser perfeita, nem muito quente, nem muito fria. Exatamente. E essa ideia de otimização, acredite, está em todo canto. Seja um engenheiro construindo uma ponte, um economista modelando o mercado financeiro. Ou você tentando achar o caminho mais rápido para casa. Achar a solução ideal é a chave. E para nos guiar nessa imersão, a gente tem um capítulo de um livro sobre métodos de otimização. Mas calma, é bem mais interessante do que parece. O livro usa um exemplo visual para começar. Imagina uma curva que representa a função fx x3 = x plus 1. O objetivo: encontrar o ponto mais baixo dessa curva, que seria o valor mínimo da função. Legal. E o livro destaca duas abordagens, a analítica e a iterativa. Analiticamente, a gente usa o cálculo, deriva a função, igual a zero e acha o ponto mínimo. Perfeito. Para funções simples, como as que a gente mencionou. Mas, e aqui que a coisa fica interessante, no mundo real, as coisas raramente são tão simples, né? Imagina uma função super complexa, com vários altos e baixos. Seria quase impossível resolver só com caneta e papel. É aí que entram os métodos iterativos. Eles são como, passos calculados em direção à melhor solução. Você começa em um ponto, avalia a posição, ajusta a direção e repete até chegar perto da solução ideal. É como usar uma bússola e um mapa para navegar por um terreno difícil. Gostei da analogia. E o livro fala bastante da importância dos métodos de busca unidimensional. Mesmo que muitos problemas reais envolvam várias variáveis. Por que isso? Mesmo em problemas com várias dimensões, a gente geralmente os divide em várias buscas unidimensionais. Tipo, escalar uma montanha. Você pode ter que ir para frente e para trás, mas cada passo te leva mais perto do topo. Entendi. Mas, na prática, como a gente encontra esse mínimo? O livro fala de procedimentos de varredura e delimitação. Delimitação. Imagina que você está procurando um tesouro enterrado em uma estrada. A delimitação seria definir um trecho da estrada onde você tem certeza que o tesouro está. Tipo um mapa do tesouro. Isso. O livro usa um exemplo em uma tabela, onde eles começam com um intervalo grande e vão reduzindo. Faz sentido. Hum, Mas como escolher esse intervalo inicial? Boa pergunta. É crucial usar o bom senso e considerar as restrições. Se você está, por exemplo, otimizando as dimensões de uma caixa, as medidas não podem ser negativas. Claro. A delimitação ajuda a focar na região de interesse. Sem ter que procurar em todo lugar. Pode ser. Entendi. E depois de ter o nosso mapa do tesouro, qual é o próximo passo? O livro apresenta vários métodos, como o método de Newton, as aproximações por diferenças finitas e o método quasi-Newton. Nossa, parece complicado. A ideia central é refinar a estimativa de onde o mínimo está. O método de Newton, por exemplo, usa informações sobre a inclinação e a curvatura da função. Seria como, além de saber a direção da descida, saber também o quão íngreme ela é. Exatamente. Mas esses métodos têm desvantagens. Como qualquer ferramenta, cada um tem seus prós e contras. O método de Newton pode ser rápido, mas precisa da derivada da função, que nem sempre é fácil de calcular. Entendi. As aproximações por diferenças finitas tentam estimar essa derivada. Mas isso pode ser custoso em termos de computação, né? Sim. Já o método quasi-Newton busca um equilíbrio, aproximando a derivada de forma mais eficiente. Então temos várias opções. E para ilustrar, o livro usa exemplos práticos aplicando esses métodos para achar o mínimo de funções específicas. É legal ver como cada método se sai, né? Sim. Você vê a diferença no número de iterações para alcançar a precisão desejada. Interessante. Às vezes, um método simples já é suficiente. Em outros casos, um método mais sofisticado é necessário. E aí entram os métodos de aproximação polinomial, como a interpolação quadrática e cúbica. Esses métodos tentam ajustar uma curva suave à função com base em alguns pontos. Tipo, desenhar a melhor linha possível em um gráfico com vários pontos. Isso mesmo. Legal. Mas, antes de terminarmos a parte 1, é importante lembrar que esses métodos de busca unidimensional não são só teoria. Eles têm aplicações reais, principalmente em problemas com várias variáveis. Exatamente. Lembra da analogia da montanha? Sim. Em um problema com várias dimensões, você está buscando o ponto mais baixo em uma paisagem complexa. Com picos e vales. As buscas unidimensionais são usadas para achar a melhor direção e o tamanho do passo. Então a gente divide um problema complexo em várias buscas unidimensionais menores. Exatamente. Interessante. O livro mostra um exemplo disso, né? Sim, eles usam um problema de otimização maior e mostram como uma busca unidimensional ajuda a encontrar o tamanho do passo ideal.
Que legal. E com isso, chegamos ao fim da parte 1 da nossa imersão no mundo da otimização, Temos bastante coisa. desde o básico até a importância dos métodos de busca unidimensional. E demos uma olhada em algumas técnicas para encontrar as melhores soluções. Ufa, quanta coisa. Mas, antes de irmos para a parte 2, eu queria te perguntar. Pode perguntar. O livro dá a entender que não existe um método melhor para todos os casos, né? Sim, a escolha do método depende do problema, da complexidade, da precisão necessária e dos recursos disponíveis. É como escolher a ferramenta certa para o trabalho. Exatamente. Então a gente precisa conhecer as opções e tomar decisões inteligentes. É isso aí. O mundo da otimização é vasto e está sempre evoluindo. Conforme você ganha experiência, você desenvolve uma intuição para saber qual método usar. É como se tornar um detetive da otimização. E gostei da analogia. E a beleza da área é que ela não é estática. Novas técnicas e algoritmos estão sempre surgindo. Legal. E na parte 2 a gente vai se aprofundar mais, né? Sim. Vamos explorar as nuances dessas técnicas e ver exemplos ainda mais fascinantes. Ótimo. Então até a parte 2. Tá lá? Bem-vindos de volta à nossa imersão no mundo da otimização. Na parte 1, a gente explorou a importância dos métodos de busca unidimensional, sabe, para encontrar a solução ideal em funções com uma variável só. A gente também falou de algumas técnicas, como o método de Newton e as aproximações polinomiais. Agora, vamos nos aprofundar na avaliação desses métodos. Beleza. A gente viu nos exemplos do livro que cada método tem a sua personalidade, digamos assim. Uns são rápidos, mas precisam de mais informações, enquanto outros são mais lentos, mas mais flexíveis. Como saber qual escolher para um problema específico? Essa é uma ótima pergunta. E é algo que todo mundo que se interessa por otimização deveria se perguntar. A verdade é que não tem uma fórmula mágica, um método melhor que serve para tudo. Depende muito do problema que você está enfrentando. A complexidade da função, a precisão que você precisa e até os recursos computacionais disponíveis influenciam na escolha da técnica. Então é como escolher a ferramenta certa para cada trabalho. Você não usaria um martelo para apertar um parafuso, né? Exatamente. Por exemplo, se você tem uma função simples e precisa de uma solução rápida, o método quasi-Newton pode ser a melhor opção. Ele é conhecido por ser eficiente e não precisa calcular a derivada da função. Mas, se você busca alta precisão e a função é bem comportada, com derivadas fáceis de calcular, o método de Newton, mesmo precisando dessas derivadas, pode ser muito mais rápido, economizando tempo de processamento. Isso me lembra do exemplo do livro, onde eles comparam o método de Newton, a aproximação por diferenças finitas, e o método quasi-Newton para minimizar uma função mais complexa. É verdade. Esse exemplo mostra como a escolha do método pode impactar os resultados. Dá para ver a diferença na velocidade com que cada método chega na solução, a taxa de convergência. O método de Newton, por ser super rápido, convergindo quadraticamente, encontrou a solução bem mais rápido que os outros dois. Mas o exemplo também deixa claro que, para funções com derivadas complicadas, métodos como a aproximação por diferenças finitas, que são mais simples de implementar, podem ter dificuldade para chegar na mesma precisão. Então, entender os prós e contras de cada método é essencial. Com certeza. É importante conhecer as opções e tomar decisões com base em informações. O mundo da otimização é enorme e está sempre mudando. Conforme você ganha experiência, você meio que desenvolve um sexto sentido para saber qual método usar em cada situação. É como virar um detetive da otimização. Boa analogia. E o legal dessa área é que ela não para no tempo. Novas técnicas e algoritmos estão sempre aparecendo, expandindo o que a gente consegue fazer. Falando em expandir, o livro também fala dos desafios e das limitações desses métodos, né? Sim, e é importante reconhecer essas limitações. Por exemplo, um problema comum é a existência de ótimos locais, que são pontos que parecem ser o mínimo em uma região pequena, mas podem não ser o mínimo global da função. Imagina que você está num vale e acha que está no ponto mais baixo, mas tem outro vale ainda mais fundo em outro lugar. Entendi. É como ficar preso em um vale quando tem uma cordilheira inteira para explorar. Exatamente. Se você usar um algoritmo que só procura por pontos mais baixos e começa no vale errado, você pode acabar preso lá, achando que encontrou o ponto mais baixo, quando na verdade tem um ponto ainda menor em outro lugar. E como a gente evita cair nessas armadilhas dos ótimos locais? Uma técnica é a otimização multi-inicialização. A ideia é rodar o algoritmo várias vezes, começando de pontos diferentes. Isso aumenta a chance de encontrar um mínimo global de verdade. É como explorar a cordilheira a partir de vários acampamentos base para ter uma visão mais completa. Parece inteligente, mas imagino que isso também pode ser caro em termos de computação, principalmente para problemas complexos. Sim, sempre tem que equilibrar a exploração e otimização. Explorar mais possibilidades aumenta as chances de achar o ótimo global, mas exige mais poder de computação. Focar em uma região que parece promissora pode ser mais rápido, mas você corre o risco de perder uma solução melhor em outro lugar. Faz sentido.
Antes de passar para a parte 3, queria falar de algo que me chamou a atenção no livro. A relação entre otimização e outras áreas, como machine learning e inteligência artificial. Verdade. Essa é uma área que está bombando. Muitos algoritmos de machine learning dependem de técnicas de otimização para treinar os modelos e achar os melhores parâmetros. Imagina uma rede neural aprendendo a reconhecer imagens. Ajustar os parâmetros da rede para melhorar a precisão é um problema de otimização. Então, esses métodos de busca unidimensional, que parecem simples, são por trás de avanços incríveis em IA. Exatamente. E conforme a IA e o machine learning evoluem, a gente precisa de algoritmos de otimização ainda melhores e mais robustos. É um ciclo onde os avanços em uma área impulsionam a outra. Isso é uma ótima ponte para a nossa parte 3, onde vamos falar sobre o futuro dos algoritmos de otimização. Fiquem ligados para descobrir como essas técnicas vão mudar o mundo de amanhã. Chegamos na parte final da nossa imersão no mundo da otimização. A gente começou lá atrás, explorando como achar a melhor solução quando se tem uma variável só. Passamos por várias técnicas, tipo o método de Newton e as aproximações polinomiais, e vimos como esses métodos são importantes em áreas como machine learning. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos dar uma olhada no futuro. O que podemos esperar dos algoritmos de otimização? Essa é uma pergunta que deixa todo mundo que trabalha com otimização animado. O futuro da área está muito ligado aos avanços em inteligência artificial, machine learning e até computação quântica. Conforme essas áreas evoluem, as demandas por algoritmos de otimização também mudam, né? Como se a otimização fosse o motor por trás desses avanços. Pode dar uma ideia de como esse futuro se desenrola. Que tipo de problema a gente vai resolver com esses algoritmos novos e aprimorados? Uma área que tem um potencial enorme é lidar com problemas cada vez mais complexos, com um monte de variáveis. Imagina otimizar a logística de uma cadeia de suprimentos global, gerenciar a rede elétrica de uma cidade inteira ou projetar tratamentos médicos personalizados com base no DNA. Nossa, parece bem desafiador. Será que os métodos que a gente usa hoje vão dar conta? Aí que entra a inovação. A gente já está vendo algoritmos inspirados na natureza, como os algoritmos genéticos e a inteligência de exame. Que legal. Esses algoritmos imitam processos naturais, tipo a evolução e o comportamento de insetos, para achar melhores soluções. Eles são muito bons para problemas com muitas possibilidades, onde os métodos tradicionais podem ter dificuldade. É incrível como a natureza pode inspirar soluções para problemas matemáticos. E o machine learning? Como a otimização se encaixa nessa área? A otimização e o machine learning têm uma ligação forte. O machine learning, no fundo, é treinar modelos para fazer previsões ou tomar decisões usando dados, né? E esse treinamento envolve achar os melhores parâmetros para o modelo, e é aí que a otimização entra. Algoritmos como o gradiente descendente, que a gente mencionou antes, são a base de muitas aplicações de machine learning. Então, quanto melhores os nossos algoritmos de otimização, mais inteligentes e precisos serão os sistemas de IA. Isso aí. E a relação é de mão dupla. Os avanços em IA também estão levando a técnicas de otimização mais sofisticadas. Por exemplo, tem gente explorando o uso do aprendizado por reforço, um tipo de machine learning onde um agente aprende interagindo com o ambiente para criar algoritmos de otimização que se adaptam e melhoram com o tempo. É como se os algoritmos pudessem aprender sozinhos. E conforme a gente desenvolve algoritmos mais poderosos, a gente precisa pensar nas questões éticas. Como garantir que eles sejam usados de forma justa e responsável? Como evitar que o algoritmo seja tendencioso? São questões importantes, com certeza. Sim, a gente precisa pensar nisso enquanto explora esse novo território. E ainda tem a computação quântica, que parece que vai revolucionar tudo, incluindo a otimização. A computação quântica tem um potencial enorme para mudar a forma como a gente faz a otimização. Os computadores quânticos usam os princípios da mecânica quântica para fazer cálculos de um jeito totalmente diferente dos computadores clássicos. Isso permite que eles lidem com problemas de otimização que são impossíveis de resolver com os computadores de hoje, mesmo os mais potentes. É incrível pensar nas possibilidades. Parece que a gente está no começo de uma nova era na otimização, onde os limites do que é possível estão sempre sendo expandidos. Com certeza. E isso nos leva a uma pergunta para você, ouvinte. Como você acha que esses avanços em otimização vão impactar a sua área de trabalho ou de interesse? Que novas oportunidades vão surgir? Que desafios a gente vai ter que enfrentar? É uma pergunta que nos faz pensar e ser críticos em relação a essa área que está sempre evoluindo. Valeu por se juntar a nós nessa imersão no mundo da otimização. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e que continue explorando essa área fascinante. Até a próxima.